Talvez essa história pareça um pouco distante, mas algumas histórias não são sobre o que aconteceu, são sobre o que a gente ainda vive. Nem toda guerra tem bombas e nem todo conflito tem armas. Algumas guerras simplesmente ficam dentro da gente por anos, mesmo depois de terem acabado. O ano era 1940. Durante esse ano estava tendo a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em colapso, países em guerra, povos em desespero, famílias separadas. E os jovens eram levados para morrer em lugares que nem sabiam localizar no mapa. Os soldados eram enviados para pontos estratégicos no mundo todo. Ilhas isoladas, regiões remotas, territórios desconhecidos. E um desses soldados era o japonês Hiro Onoda. Ele foi enviado para uma pequena ilha das Filipinas chamada Lubeng. Nesse lugar de mata fechada, difícil acesso e isolamento total. Mas assim que ele chegou na ilha, ele recebeu uma ordem direta do seu superior. Não confie em ninguém. Não aceite nenhuma informação externa, somente obedeça às minhas ordens. E essa era uma ordem clara, direta, sem espaço para nenhuma dúvida. E o Onoda acreditou. A guerra era brutal, era violenta, era confusa. O mundo estava um caos. Ele chegou na ilha com outros soldados e montaram trincheiras de proteção, abrigos na mata, locais totalmente improvisados. E eles acreditavam que estavam protegendo seu país e defendendo a sua pátria, cumprindo uma missão que era simplesmente muito maior do que eles. Mas, um ano depois, o Japão se rendeu oficialmente e a guerra acabou. Só que o Onoda ele não soube disso. Então, os Estados Unidos começou a jogar panfletos em áreas totalmente remotas. Nesses panfletos estava escrito: a guerra acabou, é o fim da guerra, voltem para casa. E esses panfletos caíram na ilha. Os moradores tentaram avisar. Pessoas da região diziam que tudo tinha acabado, e notícias novas chegaram. Mas o Onoda sempre lembrava da sua ordem: não confie em ninguém, mantenha sua posição. E tudo virou inimigo, toda a informação virou ameaça. Ele acreditava que toda tentativa de ajuda era uma estratégia, era uma armadilha para enganá-los e matá-los. Então ele continuou. Sem estrutura, sem suprimento, sem apoio e sem contato com o mundo. Ele dormia em cavernas, na mata, no chão, na chuva. Ele comia o que ele encontrava: banana, coco, caçava animais, comia raízes, esse tipo de coisa. E às vezes até saqueava fazendas para sobreviver. E foi aí que os confrontos começaram a acontecer, com a polícia local, com outros moradores da cidade, com as autoridades. E seus companheiros foram morrendo um a um, em conflitos, em doenças, em acidentes, até que o Onoda ficou sozinho. Ele estava sozinho na guerra, sozinho na missão, sozinho naquela selva e sozinho com a sua ordem. Ele não chorava, ele não se permitia sentir, ele reprimia tudo. Porque desse jeito ele acreditava estar representando algo maior, e assim ele permaneceu ali. Não por meses, não por anos, por quase 30 anos. 30 anos vivendo na escassez, 30 anos sem vida social, sem afeto, sem toque humano, sem abraço, sem cuidado, sem descansar por um segundo. Nesses 30 anos ele foi fiel a uma ordem antiga, a uma voz do passado, a uma guerra que já tinha acabado. E naquela região ele virou tipo uma lenda, um mito, até uma chacota, né? Ah, aquele cara ainda tá lá, ele continua lá. O soldado que nunca voltou, o homem que está preso no tempo. Até que um dia, um civil comum decidiu ir atrás dele. Não foi o exército, não foi o governo, não foi uma operação militar. Foi uma pessoa comum que impediu que um soldado continuasse lutando uma guerra que não existia. Então esse homem investigou, bateu em portas, foi atrás lutando com toda a burocracia até ele ser ouvido pelo governo. E depois de muita insistência, esse homem conseguiu localizar o antigo major de Onoda. 30 anos depois, agora um senhor idoso, trabalhando em uma biblioteca, vivendo uma vida comum.
Levaram esse senhor até a ilha e quando Onoda ouviu, ele entrou em posição de respeito e ouviu atentamente. Soldado Onoda, eu ordeno que você entregue suas armas e vá para casa. A guerra acabou. E naquele momento, Onoda conta que ele chorou depois de muitos anos. Não por perder uma guerra, mas em perceber que ele estava preso 30 anos em uma guerra que já tinha terminado. Agora, vamos refletir sobre você. Quantas guerras você ainda está lutando que já acabaram? E quantas ordens antigas ainda mandam na sua vida? Frases que você ouviu na infância: você não é bom o suficiente, você nunca vai dar certo, você é fraco, você não serve para isso. E feridas na adolescência: bullying, humilhação, comparações, exclusão, solidão. Marcas na faculdade: medo de errar, sensação de fracasso, sentimento de não pertencimento. Uma comparação constante, a pressão pelo sucesso. Talvez você esteja vivendo hoje obedecendo vozes que nem existem mais, defendendo pessoas que nunca te defenderam, sustentando relações que não te sustentam, carregando dores que não são suas e vivendo culpas que não nasceram em você. E talvez você esteja preso numa ilha emocional, numa versão antiga de si mesmo, num passado que já passou, numa guerra que já acabou. Mas você continua lutando por lealdade, por hábito, por medo, por identidade. Mas agora eu vim te dizer uma verdade: a guerra acabou. Mas ninguém vai decretar sua paz por você. Não vai ser quem te feriu, não vai ser quem te abandonou, não vai ser quem te marcou, não vai ser o passado. É você dizendo: eu não vou viver mais nessa ilha, eu não vou obedecer mais vozes antigas, eu não vou lutar mais guerras que não existem, eu escolho viver o meu tempo de paz. Eu escolho viver o que ainda pode ser. Então, comente aqui embaixo e decrete: eu escolho viver o que ainda pode ser. E que esse fragmento te encontre no momento em que você mais precisar. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.